Hoje é uma conversa, não é bem uma aula, é mais uma conversa. No sentido de, o que é que eu tenho visto? Eu comecei a perguntar à malta se tinha testes automáticos, se não tinha. Lembram-se, não é? Alguns responderam-me, ainda não tenho, vou ter. Outros responderam-me, não temos. E houve um ou dois grupos que responderam, sim, temos. Diz? E fui refletir a propósito disso e achei que era muito importante ter esta conversa convosco. Também, eventualmente, até um acto de contrição, de meia-culpa, mas justificável, e é sobre isso que eu vos quero falar. A primeira coisa eu se calhar vou-vos mostrar como é que fica arrumada a nossa brincadeira das aulas. A nossa brincadeira das aulas é isto, ok? Que vai ficar fechado, não vou voltar a pegar nisto. Para mim está arrumado, a quote of day, está bem? Já esmifrei até onde podia, já não dá mais. A seguir, vou começar a fazer o jogo do galo, exatamente. O jogo do galo com Wi-Fi Direct, está bem? Conforme prometido. Vou usar o Wi-Fi Direct. A malta que quiser usar mas eu não tenho devices, não quero usar o Wi-Fi Direct, apesar de estar a fazer a opção B. Quero usar a Firestore. Em TDS eu fiz isso e, portanto, isso é relativamente simples. Se estiverem aflitos e não conseguirem usar Firestore, podem vir ter comigo que eu ajudo-vos a resolver o problema. Mas eu aqui quero fazer usando o Wi-Fi Direct, está bem? E porquê? Aproveito e mostro isso. Olha, o David, não digas isso, meu. O David está aqui a dizer que não sigo o Android profissionalmente, é horrível. Ele trabalha em Android. Ainda trabalhas Android, David, ou já não? Não vão, ouviram? Ouviram, não vão. Eu tive um infarto à pala disso, homem. Dá cabo de um homem. É lidar. Bom, deixa-me... O que é que eu ia aqui? Desculpem. Distraí-me. Portanto, isto hoje não é bem uma aula, está bem? É uma conversinha fofa. Antes disso, queria mostrar-vos onde é a cata deste link, que eu não consegui encontrar nas minhas notas, mas porque tinha enganado no Pace. Estão a ver aqui na aula de 28? Processes. Está aqui. Sigam. E ao seguirem, abrem esta que aqui está. E o que é que aqui está? Processes and App Lifecycle. Lembram-se da argumentação acerca de dar relevância ao processo por força de ter lá executar hospedeiros que dessem importância ao processo, nomeadamente eu tenho uma activity, eu tenho outras coisas a acontecer. Pronto, é essa a conversa que aqui está, está bem? Falta-me falar ainda, vou-vos falar de serviços e de broadcast receivers. E vou-vos falar disso porquê? Porque são peças que são fundamentais no modelo de programação, mas, apesar de tudo, não é frequente usá-las diretamente. Ou seja, a maior parte dos problemas não exigem que eu use um service e um broadcast receiver. Parece-me que são APIs de low level. Todavia, para fazer com a Wi-Fi Direct, ainda é preciso usar. E então, vou aproveitar e falo-vos disto. Isto, no fundo, para dizer, era uma vez um link que eu não encontrava, que estava broken, está fixed, está aqui, ok? Espreitem, é importante. No fundo, é o que eu tenho andado a dizer. Dito isso, a seguir, o que é que eu estive ainda a fazer e qual é que é a conversa de hoje? Testes automáticos, é disso que eu vos quero falar. E uma das coisas que eu estava a dizer à malta era isto. A nossa área é tudo menos consensual. Há malta que gosta de Object-Oriented, há malta que gosta de Data-Oriented, há malta que gosta de abordagem funcional, abordagens híbridas, abordagens imperativas. Ouçam. Escolha o vosso veneno, há religiosos nisso. Okay? Malta que segue aquilo como uma... há religião. Malta que defende aquilo com unhas e dentes. Eu sou uma pessoa equilibrada. A minha religião é o Benfica. Ok? A minha religião é o Benfica. De resto, não tenho outra. Mas eu, apesar de tudo, eu queria-vos falar um bocadinho disso. Eu sou um privilegiado, percebem? Eu não sou representativo da indústria. Entendem? Eu sou um privilegiado, eu posso escolher a minha realidade. Isso é fantástico. Eu tento que a realidade que eu escolho, que vos mostro aqui, seja o mais aproximada possível à minha experiência na indústria. Portanto, não sejam umas fantasias minhas, mas eu posso escolher. Mas já lá vou.
Isso é o ato de contrição. Agora, há uma coisa em que se constata que há quase consenso. Tudo depende, exatamente, David. Mas há uma coisa que é praticamente consensual. Esta abordagem de Test-Driven Development. Isto é quase consensual. Ou seja, há malta que defende Scrum ou Kanban, ou outros, Waterfall, porque o nosso produto exige... Enfim, olha, 30 por uma linha. Agora, um sítio onde parece haver consenso é nisto, Test-Driven Development. E o que é isto do Test-Driven Development? Eu não vou falar... O tema não é este, está bem? Reparem, nós estamos numa disciplina em que o meu propósito é falar sobre o modelo de programação Android. E não é tudo, porque não tenho espaço para tudo. É sobre aqueles aspectos do modelo de programação que a mim me parecem mais importantes. A mim. Ok? Enfim, que eu espero que seja razoável e não sejam maluquices minhas. Apesar que, num ou noutro ponto, possa haver discórdia. Mas aqui isto parece mais ou menos consensual. E o que é que isto aqui diz? Comece a fazer, a resolver o problema, que é isso, para isso que serve software, por criar o teste. O teste que caracteriza o comportamento que é esperado. Okay? Isto é uma prática, começar pelo teste. Isto é quase consensual. Porque começar pelo teste e não usar o teste como um afterthought, que a gente depois a seguir vai fazer os testes, tem influência no desenho do teste. Curiosamente, vocês dizem, mas você não faz test-driven development. É verdade, eu não faço test-driven development. Mas estou a ponderar começar a fazer. Então, mas eu não faço porquê? Bom, primeiro porque, ultimamente, tenho vivido numa realidade, quando estive na indústria, não era prática fazer. A gente não fazia test-driven development. Como? Calma, porque os testes são muito importantes. Depende. Não digas isso, fique sem saber o que é que é dizer, meu. Está calado, não te dou mais pontos, o que é que está... Não te dou mais pontos, pá. Não acho que seja desperdício, na verdade. O teste... Mas onde eu queria chegar era aqui, que é, repara, como é que eu já fiz este... Eu já disse aqui a brincadeira do vou sonhar. Primeiro vou sonhar, não já fiz essa brincadeira. E como é que eu desenho software? Eu começo pelo sonho. Sonho como é que eu o quero usar. É exatamente isso que se faz quando se começa pelo teste. Eu vou primeiro dizer como é que vou usar e qual é que é o comportamento que é esperado. E só depois é que faço a peça que resolve, que suporta aquele comportamento esperado, não é? É isso que eu costumo fazer. Eu já costumo desenhar o software a partir de fora. Como é que se usa e como é que a gente espera que ele se comporte. E, portanto, eu se calhar começar a fazer test-driven development é só mesmo uma questão de... Então, mas bora lá mesmo. Em vez de eu sonhar e pôr isto num exemplo que escrevo e que a malta vê, pega e mete essa droga num teste automático e pronto. Se calhar é só mesmo isso. E é um desafio que eu vou seguir. Eu vou começar a fazer test-driven development, quanto mais não seja para perceber quais é que seriam os custos de vos pedir a vocês nas disciplinas para fazerem. Mas dizem, mas eu não faço isso aqui nas aulas. Mas nas aulas é outra história. O que é que são as aulas? As aulas são acerca de eu tentar mostrar-vos com o máximo de eficácia possível aquilo que é o tema. E o tema é o modelo de programação Android. Portanto, tudo está subordinado a eu querer-vos explicar um conjunto de coisas que são específicas deste contexto. E não tanto, o ênfase não está no processo de desenvolvimento. Está, sim, no objeto de estudo. Que é o quê? Que é um modelo de programação que, de certa forma, condiciona a forma geral da solução. E por isso que eu não começo pelos testes, mas se calhar devia, não é? Pronto. O David diz, isto é interessante. Isto é interessante e a malta a confirmar. Eu vou dizer o que é que estão a dizer. Eu gosto disto por causa disto. Só consigo começar pelo teste quando sei exatamente o comportamento esperado. Não acontece na maioria das vezes. Claro. Então, isto é uma conversa, não é? A ideia é a gente conversar sobre isso. Eu já vou falar da minha experiência pessoal e falar sobre isto que o David acabou de dizer. Sim, força, diz. Eu acho que o teste é engraçado por um motivo. Se não trabalha só tem coisa dentro da empresa, geralmente quando está a trabalhar na parte de trás, uma pessoa não tem noção do que é que vai ser pedido, qual é que vai ser a experiência do utilizador. Quando se começa pela ponta do utilizador, por exemplo, o utilizador vai fazer isto assim e está à espera disto. Eu não vou perder tempo com coisas não necessárias do outro lado, porque eu sei que o utilizador está a ter isto neste tempo. Então eu acho que torna o desenvolvimento mais direcionado. Sim. Em vez de consultar para dentro do recursos humanos, tempo.
Sim. Fazer endpoints que não estão. Sim. Repara, o primeiro problema do desenvolvimento de software é o que o David está a dizer, que é pá, mas eu vou fazer um teste para uma coisa que ainda não sei o que é. Mas isso é porque se calhar a pessoa está a fazer código antes de tempo. Antes de eu escrever uma linha de código, e isto não é necessariamente uma crítica específica ao indivíduo A ou ao indivíduo B, mas é uma reflexão que as organizações têm que fazer, que é um problema de comunicação dentro da organização. Que é, eu para poder resolver um problema tenho que saber qual é que é o problema que é para resolver. E a subespecificação do problema é um problema. A sobre-especificação, que é o exagero, o oposto, também é em si um problema por causa do tempo que isto demora ou da falta de agilidade. E, portanto, isso não tem a ver com eu não devo começar pelo teste. Não, eu devo começar primeiro por saber o que é para fazer. O que é que eu quero fazer? E o teste é só uma forma de expressar a validação daquilo que eu espero que seja o comportamento. Não como é que é feito, mas como o que é para ser feito. E se calhar a reflexão é mais essa, não é? Que é, antes de escrever uma linha de código que seja, eu tenho que saber o que é para fazer, não é? Epá, isto é um tema que de facto há muitas opiniões e que tem também isto tem alguma coisa a ver com a experiência individual de cada um. Agora, aquilo que eu constato é que a importância dos testes automáticos e das consequências de começar pelos testes é quase que... há variantes disto, há TDD, há Behavior Driven Development, há uma série de variantes, mas todas elas têm algo em comum, que é, vamos começar por especificar o que se espera, na forma de uma validação. O código faz validação automática de o que se espera está a acontecer ou não. E isto tem valor para a organização. Okay? E diria eu, também tem que ter valor, deve ter valor para a equipa, porque, reparem, um fenómeno muito curioso com bases de código antigas, eu já vivi essa realidade, é que o código tem zonas opacas. Há zonas do código que a gente não sabe o que é que aquilo faz bem. Sabe, não. Olha, percebe-se mais ou menos, mas não sabemos. E não lhe tocamos. Porque não vai repartir, não é? E há até a brincadeira que é, funciona, não mexe. Certo? Funciona, não mexas. E a própria organização acredita nisso, que é funciona, não mexas. Certo? Está a funcionar. O problema é, e no dia em que for preciso modificar aquele comportamento de alguma forma, funciona, não mexe, já não pode ser, porque eu preciso de mexer, que aquele já não é o comportamento que eu espero. O negócio mudou. E eu tenho que mudar aquilo. E agora ninguém percebe nada daquilo, é um medo terrível mexer naquilo. Ter testes automáticos é também uma rede de salvação, não é? É uma forma que eu tenho de certificar que se houver alguma coisa que eu parti inadvertidamente, que isso é detectado. Okay? Agora, a abordagem de começar pelos testes, e é o que o vosso colega dizia, e eu concordo, torna objetivo o exercício. Torna objetivo o exercício de desenho, que é, eu não estou a desenhar software no vazio, só porque é bonito. Não, eu estou a fazer as melhorias necessárias a testar automaticamente. Portanto, é objetivo, é com propósito, é pragmático, não é fantasia. Eu quero testar de forma automática, é um requisito. Ok? Pronto, e isto eu fui pensar nisto, porquê? Porque eu constato é que a maior parte não faz. E depois estive a falar com um amigo meu da indústria e diz a malta não faz testes automáticos. E eu, na minha opinião, é porque, parece-me que é a falta de hábito de fazer testes automáticos e muitas vezes é a falta de perceber exatamente o que é para fazer. E isto revela problemas de comunicação na própria organização. É outra coisa. E porquê que são problemas de comunicação? Porque normalmente, já agora, acerca da minha experiência nisto, eu não sei se isto é assim, mas eu não sei se vocês têm noção de como é que vai ser quando forem para a indústria. Mas isto, eu tive em várias realidades. Numa das realidades, em duas delas, aliás, havia aquilo que se chamava o Product Manager, ou os gestores do produto, que são aqueles que são responsáveis por criar um roadmap, e o roadmap é o quê? O que é que vamos fazer nos próximos tempos? Estamos a falar anos, 2, 3 anos, às vezes até mais, dependendo da natureza do produto e do público-alvo. E essas pessoas pensam, analisam o mercado e pensam o que é que vamos fazer para garantir que continuamos a ter esse mercado e eventualmente expandi-lo. E estão a pensar no produto nesses termos. O que é que precisamos ter, o que é que não precisamos ter. São, no fundo, eles que decidem o que é para fazer.
Ok? Não é o engenheiro de software. O engenheiro de software é para resolver o problema formulado por estes indivíduos. Estes indivíduos a seguir, para saberem o que é que pode ser feito ou não, eles sabem o que é que querem fazer. Têm mais ou menos um timeline, mas para poderem saber se é possível fazê-lo, têm que falar com os project managers. São aqueles que são os donos dos recursos humanos. Donos, entenda-se. Os que têm percepção sobre o que é que demora e que tempo é que demora a ser feito e que têm capacidade de desenvolvimento. E dizem, ok, isto aqui, isto provavelmente eu vou falar com a equipa, mas provavelmente isso vou precisar de X tempo, com estes homens que eu tenho, e pronto, e fazem em conjunto com o produto uma estimativa, uma previsão do percurso. Normalmente, quando é envolvido aspectos técnicos, também existem aqui metidos ao barulho os arquitetos, que eu já fui arquiteto nestas circunstâncias, em que colaborava com estes parceiros, no sentido, com estes stakeholders, como se chamam, no sentido de perceber as implicações que aquilo teria ou não. E se o produto, tal como estava, com as características técnicas do momento, se o tolerava ou não. Aquele tipo de vontade. E a não tolerar, o que é que tinha que ser feito e posto em marcha imediatamente para que o produto pudesse ir para aquele caminho. Estão a ver? Portanto, isto antes sequer de chegar ao use case que é para fazer um ecrã que quantidade de conversa que já não houve. Portanto, agora, dependendo da natureza da organização e do seu tamanho, da natureza do produto, a malta que depois faz o código pode estar ou não envolvido neste processo. Mas, em geral, a acontecer não são todos. Ok? Não são todos os que lá estão. Na minha experiência, não era. Eu já também vivi outra realidade em que eu estava na equipa de engenharia e eu limitava-me a implementar as features que eram pedidas. Ok? Portanto, era preciso fazer isto, porque o negócio decidiu que é para fazer isto e agora eu vou fazer. É uma espécie de pedreiro, exatamente. Exatamente. Era preciso fazer, então bora fazer. Ok? Bora fazer cumprindo os requisitos necessários. Está bem? E os requisitos estavam pré-especificados. E a equipa o que é que fazia? Era responsável por criar a solução técnica para o problema formulado. E nesse momento nós éramos também responsáveis por, se não compreendíamos o problema a ser resolvido, fazer todas as diligências no sentido de o ver clarificado. Ok? Mediante quem? Mediante aqueles que inicialmente imaginaram a story, o que era para fazer. Estão a ver? Pronto, mas isto envolve muita gente e, portanto, de facto, às vezes não é muito simples, como diz o David, eu compreendo. Às vezes, ainda não sei bem o que é para fazer. E pior, estão-me a pedir isto para ontem. Pronto, mas isto são anomalias, David. São anomalias. E bem, o chat está em brasa. Certo? O senhor até agora não se põe. Já agora não se considera uma ferramenta. Mas nós gostaríamos de ter uma ferramenta que interessa da cobertura do código. Ok, boa pergunta a história da cobertura. Vou falar disso. A cobertura é uma medida que tem que ser colocada como todas as outras medidas. Com ponderação. Começar pela cobertura parece-me que não é a melhor forma. Em Test-Driven Development nada é dito sobre cobertura. Não é acerca da cobertura. Idealmente eu tenho cobertura 100% porque os testes especificam totalmente o sistema. Isto é o ideal. Só que a verdade é que se eu me sacrificar a essa métrica, existe uma série de anomalias que aparecem, que a malta está tão concentrada na cobertura que depois, na verdade, aquela cobertura é falsa. Tens testes que exercitam o código sem fazer asserções. Por exemplo, sem fazer asserções. Se não há uma asserção, uma verificação, o código só estimulou o código. O teste só estimulou o código, não fez verificações nenhumas. Portanto, o sacrifício às métricas, eu já vivi realidades em que, eu vi coisas atrozes. Imaginem, há uma política da empresa que diz, eu quero ter documentação. Ok? Inclusive a empresa mete em marcha um processo no build automático de verificação se existe ou não documentação. E depois a malta preenche aquilo com código vazio, com documentação vazia. Portanto, cuidado. Isto são anomalias. É disso que... Pois não, claro que não. São anomalias. Da mesma maneira que ter testes que não fazem inserções é fácil de ver em retrospectiva, mas a argumentação depois é sempre, mas não havia tempo. E esse é o argumento,
que é, não há budget para fazer essas coisas todas. Que é o que vocês me vão dizer. Que é, eu digo, mas porquê é que vocês não fazem testes automáticos? Vocês dizem, não tenho budget. Agora o professor que começou com esta conversa dos testes, acho bastante interessante, porque o professor está a dizer, mas está a avaliar basicamente vários fatores do mercado de trabalho que provavelmente vamos reparar. A questão que o professor disse de porque é que não existe o hábito de fazer testes automáticos. Certo. Faz código, faz testes automáticos, preferimos se calhar provavelmente termos que mexer nesse código no futuro ou alterar muitas coisas, porque os testes automáticos não se espécie de debug onde é que correu mal, por exemplo. Mas, por exemplo, se nós temos uma linha de testes automáticos, se alteramos o nosso modelo no meio do projeto, vamos ter que alterar os testes automáticos. Claro. Todos. Não, depende de como é que são os testes. Sim, certo. Porque se o teste for acerca do quê e não do como, e esse é que é o segredo, é fazer testes bons. Escolhi quais os testes, e por isso é que eu comecei com a conversa da cobertura. É sempre que... Qual é que é a questão? A questão é que quem toma decisões precisa de perceber o que é que está a acontecer. E nas grandes organizações este problema existe, que é a malta que toma decisões está muito longe do código. Não faz nenhuma ideia de como é que o código está. Existem uma série de atores metidos aqui no meio disto, os arquitetos, os CTOs e afins, cujo propósito é aproximar as duas realidades. A realidade da decisão com a realidade da execução. Mas isto não é fácil de fazer. Okay? E há sítios onde é mais fácil do que outros, mas em geral as organizações têm sensibilidade para isto. O código é definitivo, é autoritário. O código é o código. O código faz o que está lá dentro vai fazer, ponto. Mas a pessoa mencionou o Project Manager, que é a pessoa que basicamente intercomunica tanto os developers como a pessoa que, por exemplo, quer algo. Sim. O Project Manager vai averiguar se isso é possível. Certo? Sim. Qual é a responsabilidade do Project Manager ao dizer que eu quero que isto seja feito, mas também quero dar certo que isto seja bem feito? A parte do acerto também não é importante. Ou seja, Claro. A questão é, deixem-me falar-vos a minha experiência pessoal e de reagir também ao que estás a dizer e ao que estão aqui a dizer no chat, que é, na indústria, como é que isto funciona? Funciona assim, quer dizer, eu não tenho uma perspectiva global, eu não sei tudo, não sei quais é que são todas as realidades, como é evidente. Vivi algumas, diversas até. Estive nas trincheiras, a bombar forte e feio ali, em Scrum, a bombar, quinzenalmente havia entregas, forte e feio, na dureza. Tive como arquiteto, tive como CTO, tive como DevOps, estive a fazer um bocadinho de tudo também para ter uma percepção mais ou menos global do que é isto de fazer software e do que envolve fazer software. Não é só escrever código. Aliás, escrever código é uma parte muito reduzida do processo. Okay? Era uma das coisas que eu vos queria falar, que é, eu tenho a minha aplicação Android feita, o Quote of Day. Quanto tempo é que eu gastei a fazer activities e ecrãs e coisas? Quando comparado com o tempo total gasto. Okay? Mas, portanto, o que eu ia dizer era, o que é que acontece na realidade? Alguém decide, se eu sou ou não envolvido no processo, isso é outra conversa, mas alguém decide que é preciso fazer isto. Alguém identifica um time to market. Esse time to market é um aspecto importante. Que é, eu não me importo a fazer a melhor coisa do mundo se demorar 6 meses a lá chegar e quando lá chegar já está o espaço ocupado. E, portanto, isto também é uma questão. A gente não pode... E, portanto, esse é um sítio onde tem que haver trade-off. Ok? Agora, onde é que eu aligeiro? Onde é que eu tiro? Tirar na robustez é um erro. Deixa-me explicar porquê. Porquê é que eu defendo isso? Isto quer dizer que se a organização não percebe e se a organização admite que é razoável aligeirar no teste automático, a organização não compreende o que é produzir software. E a gente é melhor mesmo em mudar de sítio. Okay? Essa é a minha convicção. Porquê? Tem que haver sempre uma forma de garantir a qualidade da entrega. Seja automática, seja por via de pessoas. Hein? E uma empresa que nem sequer tem quality assurance, como dizem aqui, na forma de pessoas e que fazer testes manuais, então a empresa está a entregar lixo. Não está a entregar coisas que funcionem. Isso garantidamente. A gente não quer estar num sítio que entrega lixo. Okay? A questão aqui não é se eu consigo fazer tudo de forma automática ou se eu preciso ter testers, portanto, quality assurance, de volta disso. Não estou a discutir isso. Eu estou convencido que muitas vezes eu preciso de quality assurance. Por exemplo, numa UI, aquilo muitas vezes é pixel perfect.
Eu não sei fazer testes automáticos para validação de pixel perfect, não é? A cor é aquela. A imagem não está torcida por nenhuma... Aquilo tem que ser gajos e pessoas, não é? Que têm os olhinhos do caraças, que olham bem, isto na cor não está certa. Eu vivi isso. Isto a cor não está certa. O quê? Não está certa. Não. Assim, fogo. Não está. Vai lá ver. Fui ver o código. Ei, pois não, é o outro ao lado, abaixo. Percebem? São pessoas que têm aquele skill, que é, deixa cá ver se isto está tudo certo. Mas, eu não estou a dizer se um substitui, não estou a dizer nada disso. O que eu estou a dizer é, uma vez eu sou um engenheiro de software, eu vou fazer, pedem para resolver um problema, e eu vou resolvê-lo. E vou entregar. E quando entrego, sai das minhas mãos. Notem bem, sai das minhas mãos. O que é que isto quer dizer? E se não estiver certo? Aquilo sai das minhas mãos. Eu disse está feito. Quando eu digo está feito, eu digo está feito. Não é? Está feito às vezes, funciona. Não é? Portanto, reparem no efeito que isto tem na nossa imagem. Eu quero lá saber o que é que os managers dizem. Ou quem quer que seja diz. Quando sai das minhas mãos, eu disse que estava feito. É bom que esteja. Porque, caso contrário, quem é que sofre? Eu, porque a minha imagem passa a ser a imagem do gajo cuja entrega não tem qualidade. Entrega umas tretas. Então, mal. Não é? Pior para a organização. E se a organização não percebe isto, então é um problema. Para a organização, o que é que está a acontecer? O ciclo de feedback está a aumentar. Foi preciso isso chegar à equipa de qualidade, de controle de qualidade, como eu também vivi isso, dizer, pá, isto está mal. Ei, pá, está mal. Desculpa. Mas está. O ciclo, estão a ver? Aumenta. Isto aumenta tempo. Aumenta custos. Portanto, o custo de desenvolver uma feature aumentou. Porque há mais pessoas envolvidas. Ok? Portanto, a importância do teste automático é importante para a organização porque há ali uma especificação do comportamento esperado. É importante para a organização porque, ao haver teste automático, reduz o ciclo de feedback. E é importante para o engenheiro porque aumenta a sua convicção na entrega que faz e, consequentemente, na imagem que ele está a promover. Entendem? Não é, pá, para mim, entregar é entregar. Está certo. Não está errado. Só funciona às vezes. Não, está certo. Mas afinal não era bem isso que a gente queria. Mas isso é outra discussão. Isso é outra discussão, que é, não foi bem caracterizado o que era pretendido. Aquilo que estava especificado, que era para fazer, eu fiz e está certo. Mas afinal não era bem isso. Mas isso é outro problema. Okay? Isso é outra questão. O problema não é a minha entrega. O problema é a falta de comunicação na organização para perceber afinal o que é para fazer. E em quanto tempo? Os erros de especificação, de tempo, de previsão de tempo demorado, é outra. É outro problema. Mas nada disto, onde eu queria chegar é, na indústria parece quase consensual a importância dos testes automáticos. E de TDD enquanto disciplina. A malta dizia aqui, mas o teste é só uma verificação de robustez. Não é bem a minha experiência. O teste automático, a necessidade de testar automaticamente, impõe restrições ao desenho. Essas restrições ao desenho tornam-se positivas. Há um exemplo, não quero entrar em detalhe, que é a Onion Architecture, ou Ports and Adapters, em que diz o quê? Diz que os detalhes da interação com o exterior devem ser empurrados para fora, para as fronteiras do software. E que o âmago do software é dedicado ao domínio, exclusivamente dedicado ao domínio, composto por tipos de dados elementares, funções que manipulam esses dados. Okay? Idealmente, há até quem diga o seguinte, imperative shell, portanto, casca imperativa, functional core. O conteúdo, o interior da peça, das peças do software são funcionais, ou seja, tem um comportamento baseado na ausência de mutações. E, portanto, o fluxo dos dados é explícito. E a utilização dos testes enquanto forma de condicionar o desenho resulta nestas abordagens, que é, eu quero que seja fácil de testar. Normalmente, se eu quero que seja fácil de testar, eu vou valorizar a imutabilidade. Porque entra porco e sai chouriço, e testar uma peça que entra porco e sai chouriço é trivial. A malta fez testes automáticos em AED, não foi?
Porque entre porco e sai chouriço, aquilo é relativamente... São peças pequenas, são relativamente simples de testar. Portanto, em geral, a necessidade de testar de forma automática produz aspectos interessantes no desenho resultante. Ok? Um exemplo aqui. E isto está na nossa base de código. A nossa base de código do Code of Day tem muitas características que eu sei que não coloquei dessa forma, mas no back of my mind eu estava sempre a pensar como é que eu vou testar isto de forma automática. Se nós olharmos para o meu viewModel, o nosso viewModel é quase anémico, não tem cá nada. Eu empurrei tudo para fora. O viewModel limita-se a ser aquele que é responsável por receber os pedidos da activity, interagir com a lógica de negócio, pegar no resultado e publicar no mutable state, no snapshot, que é para ser observado na UI, no Composable. Não é? Foi isto que a gente fez. E, portanto, isto para dizer que a necessidade de testar mostra, revela aspectos de desenho que, no final das contas, são positivos. Porque o que é isto de software estar bem desenhado? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é sustentável. Não quer dizer muito mais que isto. Hein? Software bem desenhado, com um bom desenho, é um software que é sustentável. É software que eu posso continuar a usar e continuar a mexer e continuar a compreender. E continuar a funcionar bem. Tudo o resto é treta. É conversa da treta. Ok? Notem que eu conheço os princípios todos, dry, solids, padrões de desenho a dar com um pau, eu conheço isso tudo. Mas, no final das contas, o software é acerca de ser sustentável. Ser sustentável é eu consigo alterá-lo, porque eu preciso de alterá-lo para suportar o meu negócio. E consigo alterá-lo de forma que ele continue a funcionar bem. E que custe pouco dinheiro alterar, porque se for custar uma fortuna, sempre for preciso fazer uma pequena alteração, caramba, aquilo não é sustentável. Portanto, é acerca disto. E tudo isso, todas as técnicas, todas as propriedades que nós falamos é acerca de ter software que responde aos requisitos e que o faz de forma sustentável. Isto é, a equipa vai ser capaz de continuar a usar aquele software e modificá-lo para continuar a responder aos requisitos que vão mudando. Certo? E é isto. E os testes contribuem de forma inequívoca para isto. É que nem sequer há discussão na indústria. Ok? Não há discussão. Isto não me parece discutível. Há experiências individuais, pessoais, que eu agora parei de olhar para o chat. Há experiências individuais que cada um de nós está a falar sobre a realidade que encontrou. E naquela realidade poderia ser até de facto usar este método. Mas o que eu estou a tentar dizer é também a verdade que eu também posso escolher qual é que é a minha realidade. Esse é o ato de autocrítica, que é eu sou professor. Esta realidade é fabricada por mim. Vocês vivem na minha bolha, não é? Em PDM, entenda-se. É a minha bolha. Que eu tento que seja uma bolha realista, mas todavia é a minha bolha. Porque sou eu que decido o que é para falar, o que não é para falar, o que é relevante, o que é relevante. Por muito insight que eu tenha e queira perceber o que é importante ou não, posso cometer erros e, para todos os efeitos, sou eu que fabrico essa realidade. Agora, há outras realidades em que a pessoa sente-se um bocadinho quase que impotente para mudar. Porque não há como, porque era a crítica que tu fazias. Mas isso é outra conversa. Há momentos em que parece que não é possível fazer estas coisas que são consensuais em termos de importância. Mas esse problema não é um problema técnico. É outra coisa. É um problema de percepção do que é isto de fazer software. E todos os envolvidos têm que saber o que é que isso quer dizer. Ok? E se todos os envolvidos não percebem isso, então nós temos que, ou mudar a empresa, ou mudar de empresa. E não há muito mais a dizer acerca dessas dificuldades individuais e pessoais que a malta fala. Ok? Calma, fui eu que fiz, David. Fui eu que fiz. Já mostro isto. Ou seja, somos capazes de encontrar project managers que querem algo da nossa equipa de development que simplesmente vai contar a frente não é fazível. Repare, é do interesse da equipa de desenvolvimento ser capaz de responder a esses desafios. Porquê? Porque, repara, a gente segue as necessidades do mercado que chegam a nós com muitos intermediários. Inclusive, em última instância, o Project Manager.
Às vezes já nem é o Project Manager que fala connosco, é o Team Leader, o Scrum Master ou coisa que o valha. Portanto, chegam a nós, por fim, no último interlocutor, que é o nosso interlocutor. Mas pelo caminho houve muita gente a falar, eventualmente. Ok? E a opinar acerca disso. Portanto, é do nosso interesse sermos capazes de reagir às necessidades. Porque o software é para resolver problemas. Isto é para ganhar dinheiro. Qual é que é a dúvida? É para ganhar dinheiro. Não é para fazer coisas... Não é arte isto. Isto é para ganhar dinheiro. E se eu não consigo fazer dinheiro com isto, então não vale a pena fazer isto. Certo? Porque essa é que é a questão. Portanto, é um equilíbrio. Isso é um equilíbrio. Isto é muito mais no domínio da atividade humana e das questões organizacionais do que propriamente da engenharia em si. Okay? Agora, o engenheiro é aquele que é capaz de criar soluções, e para criar soluções não é só escrever código. E, portanto, um engenheiro tem que se envolver nisto. Okay? Das diversas formas. Eu envolvi-me de várias formas. Desde chegar e dizer, olha, a gente gostava de fazer isto, a dizer, desculpem, não é possível. Isso que querem é um sonho, esqueçam, não é possível. Com esta base de código não se faz. De ter que dizer isto, porque às vezes é preciso dizer. Porque começam... É um fenómeno muito giro que começa como um protótipo, um proof of concept. Deixa ver se é possível. E agora, e o proof of concept é para ontem, que é só para ver se dá. Um gajo ajeitou, já, olha, dá, quer dizer, boa, vamos fazer disto um produto. Sem reconsiderar o que estava antes, sem ter que... Espera, mas isto foi feito com a premissa que era um pouco, que era para jogar fora. Não foi feito com a premissa que era para viver 15 anos. E às vezes, mas a gente tem urgência. Ok, então olha, vai aguentar até quando? Até o momento em que diz, olha, joga fora, não dá. Já não dá mais. Ok? Isso é mesmo assim. É o ciclo de vida e morte do software. Na organização, a responsabilidade não é do Project Manager, não é do engenheiro de software, é de todos. Porque se não há aquele negócio, não há ninguém a fazer nada ali. Vai tudo fazer o mesmo ou diferente pelo outro lado, não é ali. Então, mas isso derrota ao propósito. A gente era suposto estar a acrescentar-se à empresa, a criar valor. Se não conseguimos, estamos a falhar, não é? Portanto, cabe ao engenheiro também. Eu não gosto muito... não é acerca de atribuir culpas. É acerca de... A responsabilidade é de todos. Okay? E se não está a funcionar bem, tem que se perceber porque é que não está a funcionar bem. E todos, em conjunto, têm a responsabilidade para. Por isso é que eu nunca gosto de dizer que a culpa é do Project Manager. A gente não pode lavar os nossos... Nós somos engenheiros, está no código deontológico. Sabias? No código deontológico do engenheiro, o engenheiro é responsável por ensinar quem tiver que ensinar para resolver o problema. Tem que apoiar os colegas, tem que apoiar a gestão, tem que apoiar quem for preciso para resolver o problema. Está no código deontológico. Da mesma maneira que o médico é suposto preservar a vida humana, o código deontológico do engenheiro diz que é suposto o engenheiro envolver-se até onde for preciso, mesmo em áreas de saber que não são a sua. Por isso é que tu vês muitos engenheiros que já não fazem engenharia há muito tempo, porque está no código deontológico que, se for preciso, ele vai estudar outra coisa para resolver o problema. O engenheiro é um gajo guiado pelo objetivo pragmático de resolver o problema. Ok? Portanto, é para resolver o problema. Mas está difícil. Ok? Bora lá tentar resolver. Outra atitude não é aceitável, ok? Porque senão é blame game. E blame game é um sítio que é uma coisa que acontece nos sítios tóxicos. E a gente quer se concentrar no que é fixe, não quer se concentrar no que é tóxico, não é? Ok? Pronto, agora eu sei que às vezes a gente está lá metidos no meio e não é fácil de perceber. Eu percebo isso, não é? Mas, diz. Como é que você usa para criar desenvolvimento de textos? Não usa nada, só biblioteca de teste. Não, uso duas bibliotecas. JUnit. Agora vou mostrar o que é que eu tenho. O David também estava a perguntar, o que é isto, meu? O que é esta cena? Create Preserve Default Fake Service Compose. What the hell? O que é isto? Bom, vou mostrar. Rapaz, páginas tantas, eu senti necessidade, bora lá testar isto. Já agora, o que é que eu tenho aqui? Já tenho aqui a minha. Vou pôr a minha app a bombar. Esta é aquela que já se esgotou. Eu já não sei muito mais o que é de fazer a isto. E, portanto, chega. Na próxima quarta-feira vou dar aula prática, provavelmente as últimas 3 horas que eu posso dar. E, de seguida, vou-me atirar ao desenvolvimento do Tic-Tac-Toe com o Wi-Fi Direct. Está bem? Vou-me atirar a isso. Não vou usar uma abordagem TDD. Porquê? Porque não é porque eu não acredito na abordagem TDD. É porque eu estou guiado por uma necessidade que é mostrar aos vossos colegas como é que podem usar o Wi-Fi Direct para se porem a jogar. Eu tenho uma urgência, que é a urgência de mostrar o como.
Não estão a fazer DAO, sim. A malta que está a fazer DAO já tem tudo o que precisa. Mas os outros não. Ainda há um aspecto que eu tenho que falar. Os outros querem fazer com a Wi-Fi Direct, que é mostrar como é que se faz isto com o Wi-Fi Direct. E, portanto, estou pressionado por essa urgência. Está bem? É só por isso. Ok? Portanto, dizia, bora lá pôr isto a bombar. Pá, esta aplicação não faz nada de especial. E, portanto, já se esgotou. Quando aparece, mostra a quote of day. Espetáculo. Que venho aqui, faz isto. Volto para trás e tem isto. Pronto, olha, maravilha. Ok? O que é que eu fiz mais? Fiz isto. Eu tenho aqui, estão a ver, o meu servidor mock. Vou parar o bicho. Ou melhor, vou parar o... Não percebi. É isso mesmo que eu vou mostrar. Não falei. O que eu vou fazer a seguir é, vou parar esta droga. Chego aqui e paro esta droga. Está bem? Pronto. Já não há túnel para ninguém. O que quer dizer que se eu chegar aqui e mandar correr a aplicação de novo, acontece isto. O que estava a acontecer era que crashava. Eu disse, isto é inaceitável. Não faz sentido crashar. Ok? O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que está a resolver em cache, sacana. Pois é. E agora aqui é que falhou. Viram? Resolveu em cache. Também pus cache nisto, não sei se lembram. Mas agora é que falhou. É agora accessing the server. Please ensure the application is updated. Exit. O que é que aconteceu aqui? Portanto, é só isto, ok? Há outro exemplo que eu posso fazer. Quando carrego aqui, termino. Estão a ver? Se eu mandar arrancar outra vez a app, por enquanto ainda vai resolvendo na cache. Daqui a bocado já não resolve na cache. Mas uma das coisas que eu queria mostrar era isto, que é se eu chegar aqui e desligar a internet... Epá, desculpem, estou parvo. Não é nada disto que eu queria fazer. Ai! Não é isto. Não, é aqui também. É aqui. Eu é que não estou a fazer bem. É aqui. Então é em cima. Aí, bem, estou todo marado. Fogo, estou senil. Vocês... Ouça, chamem alguém. Diz o que é que isto é. Tenho o quê? Não. Mas agora também desliguei a internet. Aqui no device. Ok? No fundo, para mostrar isto. Outra mensagem. Não, caramba. Olha aqui. Please check if the device is connected to the internet. Retry. E agora resolve na cache, né? Sacana. O retry não está bom, porque faz fetch quote sem coisa. Ok, já vi aqui uma coisa. Não. Pronto, mas no fundo o que eu estou a dizer, estou a evitar que isto não crasha. Eu tenho um que faz retry e tenho outra reação que faz terminação. Vou-vos mostrar como é que isso se faz. E depois vou-vos mostrar que o que fiz a seguir foi, quero testar isto. Quero perceber se isto está a funcionar bem. Okay? E aí vem esta conversa do Create Prisoners e Fault Fake Service Compose Rule. Olha-nos Deus. Ai, valha-me Deus, até me engasguei. Nós acabámos agora a track do DAO. E nós estamos a usar Spring Boot. Ok. Usamos Error Handling, usamos Spring Boot, usamos os próprios para Exception Handling. Sim. Nós só precisamos ter uma classe chamada Errors. Tem cópia, por exemplo, dos serviços, de qualquer operação, nós lançámos o erro caso. Mas estava na troca, porque aquilo era runtime exception. Nós estávamos a tentar fazer o mesmo. Vocês o que estão-me a dizer é que têm uma exceção, têm exceções cujos tipos caracterizam o erro, que é um problema, é objetos de domínio. Isso é domínio. Ok. Nós criamos os próprios erros. Criam os próprios, e aqui igual. Foi exatamente o que eu fiz. Mesma abordagem. Agora, mas lá no outro lado eu tenho error handling por controller. Ou até podem ter error handling global. Aqui também é possível, mas eu não me concentrei nisso. Ok? Eu aqui quero ter error handling que é específica àquele ecrã. Ok? O que é que eu fiz? Ou seja, por controller. Repara, fazer uma aplicação de back-end, ou fazer uma web API, ou fazer uma aplicação front-end, são coisas fundamentalmente diferentes. Hein? E, portanto, nem todos os mecanismos que nós encontramos de um lado iremos encontrar no outro. Está bem? Aqui é possível ter Global Error Handling e afins. É possível, sim. Epá, se é uma boa solução, não me parece.
Okay? Não me parece uma boa solução. Eu preciso de ter forma de detectar crash, mas isso é outra conversa. E tenho, bem? Detectar crash e eventualmente comunicar a ocorrência do crash. Mas isso existe já suportado nativamente com Crash Analytics, está bem? Com Google Analytics tem suporte para isso. Mas pronto, mas eu aqui queria mostrar isto, que era uma vez uma Code Activity que tem, não tem aqui o onCreate, aqui é, se recebi intent, mostro. Certo? Se não recebi intent, vou buscar. O ir buscar é uma operação assíncrona. Desencadeia no ViewModel, vai buscar. Que depois publica no Multiple State, portanto em snapshot, observável, aqui, o resultado. Certo? Pronto, e o que é que eu faço? O que eu faço é exatamente isso. Desencadeia e agora, a acontecer um erro, eu vou conseguir perceber que há um erro, porque lá está publicado um result, que indica sucesso ou falha. E em caso de sucesso, tem a informação, a quote. Em caso de erro, tem lá a exceção lançada. Como é que eu chego à menção? Portanto, se houver erro, error message, que é um composable, que o que é que tem? Faz um try, get or throw, e agora, se for IO exception, faz uma coisa, se for API exception, faz outra. Então implementamos o error message para os composables. Eu tenho um error alert que é único e porque no meu caso o tratamento deste erro é relativamente simples, destes dois tipos de erros, é relativamente simples e é passível de ser feito da mesma forma. Com pequenas diferenças, trocando apenas a natureza da mensagem. E olha aqui, o que é que acontece no on-dismiss disto? Faz fetch quote, que é o retry. O que é que acontece no on-dismiss do exit? Finish and remove task, que é termina. Ok? Termina isto. E aqui uma possível abordagem podia ser enviar um intent para o Google Play para fazer update. Né? Que isto é, eu digo. Porquê é que eu digo isto, by the way? Porque imaginem, eu faço um pedido e vem uma resposta que eu não compreendo. Se vem uma resposta que eu não compreendo é porque eu e a API não estamos sincronizados, não estamos sincronizados um com o outro. Aconteceu aqui qualquer coisa. Portanto, provavelmente o que aconteceu foi o cliente ainda não atualizou. A aplicação cliente não está atual. E a API mudou e o cliente ainda não sabe. Isto acontece, por exemplo, em jogos, isto acontece muito. Olha, vai fazer update. E nem me perguntam. Levam-me e fazem um update automático. E pronto, e acabou. Não é? Aqui, igual. O que é que do outro lado eu faço? Nada de extraordinário. O fetch quote, o que é que tem? Publica um result. O result tem sucesso ou insucesso. Olhem como é que eu faço. Faço chamada ao fetch quote. Se correu bem, publico com sucesso. Se correu mal, publico com falha. Publicar é pôr ali, em quote. É isto. Está bem? Portanto, o que é que o fetch quote faz? Lança exceção. Na sua implementação real, lança exceção. Quando? Quando este send produzir erro porque não há rede, sai uma classe derivada da IO exception. Quando este send produzir um erro lançado por handle response, porque eu não sei o que é que se passa, não compreendo a resposta, sai um unexpected response, que é uma API exception. Pronto, isso são os erros que estão aqui. Os tais objetos de domínio que eu caracterizo criando classes de erro para o efeito. Pronto, cá estão. E não dá para tornar implementações de DLL globais? Posso usar para essa aqui? A resposta do não dá para é sempre dá. Porque nós aqui somos deuses e senhores. Não é? O que é fantástico. Se há sítio onde a gente manda é nisto, pá. Portanto, claro que dá. A questão é se é interessante. Ok? Se vale a pena, sim. Mas claro que sim. Em última análise, eu ponho um error handler, que é uma função global que toda a gente chama. Portanto, é relativamente simples de fazer. Ok? A questão é se é interessante. Em que cenários é que eu quero ter um tratamento global do erro? Quando eu consigo generalizar todos os erros. E quando é que eu generalizo todos os erros? Quando não pensei suficientemente neles. Certo? Mas a gente aqui, podem fazer assim, não compliquem. Não. Está bem? Ok? Portanto, certo? Deu para perceber? O que é que eu a seguir tive que fazer? Quis testar isto de forma automática. E como é que eu fiz? Como tinha feito antes. Reparem, o que é que eu tenho aqui? Vamos olhar para os testes. Vou fechar tudo, vou fazer aqui. Code List Activity. Há bocado até Close Other Tabs. Code List Activity, estou parvo. Quote, reparem, há dois tipos de testes aqui. São os testes que envolvem, que exigem a existência do runtime Android e os outros.
A minha tentativa aqui sempre foi minimizar o número de testes destes que seriam necessários. Ou seja, eu quero testar a maior parte do meu código usando testes unitários JUnit elementares. Porquê? Porque isso faz com que os testes sejam mais rápidos a ser executados. E quanto mais rápidos forem, mais rápido é o ciclo de feedback e menos dinheiro se gasta. Mais rapidamente eu percebo o erro. Ok? Isso é a argumentação. E por isso é que isto influencia o desenho. O meu ViewModel é anémico. É magrinho, aquilo não tem nada. O que é que o ViewModel faz? Estes ViewModels fazem. Também é verdade que o exemplo é banal, é muito fácil, é muito simples. Mas o que é que estes ViewModels fazem? Nada de especial. Interagem com uma função de domínio, no caso é um code service, interagem com a função de domínio, obtêm o resultado e publicam no mutable state. Os observables reagem em conformidade. Desculpa, os composables reagem em conformidade. Pela publicação no mutable state, os composables recompõem-se. Os que estavam interessados naquilo. Okay? E é assim que isto está a funcionar, de forma reativa. Dizia, se porventura vocês precisarem de ter mutable states que sobrevivam, isto é, que não estejam vinculados à composição, fazem isto, que é, os mutable states estão no âmbito do ViewModel, que foi o que eu fiz. Está bem? Pronto. A seguir, este Code Activity Test, este Code Activity Error Tests. Começando por aqui. Se eu tiver usado TDD, o que é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é, olha, deixa cá ver se quando a activity aparece, é apresentada uma code. Não é? Pronto, está aqui. Este teste. Olha, há aí uma code view ou não? Você diz, mas isto não mostra se o texto está certo. Se calhar mas o que é isso do texto estar certo? No caso, a minha code view só aparece se existir quote. Se não existir quote, a view não está lá, na composição. E se a view não está lá este test tag. E então, está certo. Ok? Isto aqui é um acerto elementar. É uma coisa que custa... Mas é só isto? Não. Antes há coisas a acontecer. Antes do teste e depois do teste. Nomeadamente, está a ser lançada uma activity e está a ser destruída essa activity. Como é que isso é feito? Eu já vos mostrei. Com o Create Android Compose Rule. Este Create Android Compose Rule é uma rule JUnit que o que é que faz? Cria uma activity, a hospedeira de Compose, e termina antes do teste e no final termina. Isto é out of the box, usei. Está feito, não é? Usei. A seguir, para os testes, que outros testes é que eu fiz? Deixa cá ver se aquela activity, aquele ecrã, tem a informação de navegação que eu pretendo. Também já vos mostrei isto, não é? Acho eu, já vos mostrei como é que isto se fazia. E olha, e se sobrevive ou não à reconfiguração. E outros. Mas e para correr mal? Antes disto, o que é que eu vos falei? Lembram-se? Eu falei-vos de como é que eu faço a resolução das dependências da activity e do ViewModel, por forma a que eu consiga testar isto. Não é? Como é que isso se fez? Neste sentido, a necessidade de testar influenciou o desenho. O que é que eu fiz? Lembram-se? Então venho aqui, criei o Quote of Day Test Runner, que o que faz é, cria uma instância de Quote of Day Test Application, e é essa instância de Quote of Day Application que é usada como Service Locator para resolver a dependência. No caso, a dependência que vai ser fornecida é um fake. Eu aqui mudei uma coisa, que é, eu comecei a usar isto é um fake, usando uma framework de mocking. O que é um mock? O mock é um duplo, usado em contexto de teste, ao qual eu posso dizer qual é que é o script, como é que ele vai reagir às interações e que também faz recording das interações que sofre, para eu poder verificar que interações é que ocorreram ou não. No caso, eu estou a usar uma framework de mocking, que é o mock, é isto. Está muito em voga agora em Android, para Kotlin e com corretinas, suporte para corretinas, que é o que aqui está, e cujo link eu coloquei no sumário, está bem? Eu coloquei aqui o link, using mocking Android, está bem? E usei este framework para fazer um fake. Isto é um fake. E o que é que eu estou aqui a dizer? Esta função produz uma instância de code service. Fake. Cujo script é definido pelo que aqui está. Esta é a função que eu uso para dizer como é que aquele mock vai reagir. E digo, para cada fetch quote, retornas isto. Todas as chamadas a fetch quote produzem isto. E este aqui digo, todas as chamadas a fetch weak quotes produzem isto. Uma lista de. Ok? Portanto, criei um fake.
desta forma. O que é o call? O call é para dizer que, olha, fetch call é uma suspending function. Eu preciso que a framework corra isto numa corrotina. Este call every está a garanti-lo. Está bem? Como devem imaginar, esta peça é uma peça sofisticada. Isto não é acerca de estar a descascar esta framework até as últimas consequências. Não, apresentei-vos, está aqui. E agora, descobrir como é que se funciona, estudar, fazer uso eficaz disto, tem custo? Tem. Esse custo paga-se? Claro que se paga. Para nós, profissionais, o custo que nós estamos a pagar em termos do nosso tempo é aumentar a robustez das nossas entregas. Porque se a gente souber fazer testes, a gente vai testar. E se nós testarmos, as nossas entregas vão ser melhores. E a practice makes perfect, não é? Pratica, pratica, pratica e começamos a ser cada vez melhores nisto. Ok? Portanto, dizia... Obrigado, Gil. O que? Foi o bot? Calma. O serviço a correr o quê? Agora não, para o ngrok. Porque estava a querer mostrar os erros, não é? Mas o ngrok não está a correr nada. O ngrok a única coisa que está a fazer é criar um túnel entre a minha máquina e o endereço IP público para onde agora o emulador faz pedidos. Okay? O emulador ou outros fazem pedidos. Não é? Outra malta pode fazer pedidos para aquilo. Ok? Portanto, sim. Mas antes disso, eu a seguir o que é que eu queria? Testar em caso de erro. Isto que aqui está é o fake que é produzido by default. Sempre. Mas eu precisava de trocar isto e dizer, não, há alguns testes em que o que eu quero é que o meu mock, no caso o fake, reaja mal, lançando o erro. Como é que eu faço uma coisa destas? Foi o que eu fiz. Portanto, a seguir, concentrei-me aqui no... Esta rule o que é que faz? Antes da execução de cada teste, cria a activity, lança a activity e no final, chama o teste e no final da activity, no final do teste, destrói a activity para cada teste. Eu aqui queria fazer uma coisa diferente, que é, antes de lançar a activity, eu quero trocar o serviço fake, bem comportado, por um fake que se porta mal e que lança erro. No caso, porta-se bem para efeitos do teste, de verificar se os erros estão a ser tratados. Ok, foi exatamente isso que eu fiz. O resultado é este. Era uma vez a criação de um mock que eu coloco ali e que responde assim. Para cada fetch code, lanças unexpected response. A seguir, lance a activity com o use para que seja closed no fim. Okay? Este use faz com que a activity seja terminada no fim. Isto é um use, é um try with resources, está bem do Java. E cá dentro o que é que eu faço? Vejo se aquilo que eu estou à espera lá está. Isto é, não há code view, não há code a ser mostrada, há sim um error alert a ser apresentado e que o botão é o exit. Ok? Percebem? O botão é o exit. Eu podia usar isto como with tag e realmente, em vez de ser o texto, de ser a tag, é melhor. Vou fazer já esse fix. Porquê? Não é? Vou fazer esse fix. Que horas são? Não vou já fazer esse fix. Percebem o que é que eu estou aqui Primeiro, estou a mostrar-vos que os testes merecem todo o nosso amor. Segundo, estou a mostrar-vos que eu estou-me aqui a comprometer com uma string que aparece na UI. Isso não é boa ideia. Porque isso está sujeito à internacionalização. Isto é, se for em português, não é um retry, não é? Portanto, isto está errado, não está bem feito. Agora que estou a olhar para isto com mais calma é que estou a ver. Estou a usar o que está resource, mas estou a dizer que estou à espera... Estás a dizer é que isto aqui é resolvido automaticamente. É verdade. Como estou a usar o getString, ainda pensei nisso e ainda fiz fix disso. É verdade. Estou a ir aos resources getString e aqui pode sair a que for, a que estiver aqui associada. Portanto, está bem. Mesmo assim, não sei se estou contente. Se calhar com o test tag resolvia isto melhor. Mas pronto, não tem o problema que eu estava aqui acabei por pensar nisso. Portanto, aparentemente pensei nisso e resolvi logo. Mas pronto, vou pensar se depois faço fixo ou se ponho com test tag ou não. Mas onde é que eu queria chegar? Estão a ver? E no final aqui é fechada a activity. O mesmo aqui.
Qual é que é o problema que aqui está? O problema que aqui está é este. Reparem, eu substituo em application por um novo mock. Isto tem implicações em todos os outros testes que estejam à espera do code service que se comporta, um fake que se comporta bem. Isto é, que não lança exceções. E se eu tenho que fazer cleanup em cada teste, se eu alterar estado global, eu tenho que o preservar e depois repor, sob pena de prejudicar a dinâmica de execução dos outros testes. Foi exatamente isso que eu fiz. Só que em vez de escrever esse código em cada teste, criei uma rule que faz por mim. Ou seja, que faz isso de forma centralizada, assim. Portanto, fui ver como é que se criavam rules. Lembram-se o que é uma rule? É uma peça que o que faz é, primeiro, executa um preâmbulo, depois executa o teste e depois faz o cleanup correspondente. Foi o que eu fiz. Criei uma rule que está aqui, que, primeiro, guarda o code service que está em test application, chama o teste e depois repõe o crime. Ok? Portanto, o antes e o depois e o teste aqui. Está bem? Peguei nessa rule, criei-a a partir daqui, criei preserve default fake service rule, que era a tal lenga-lenga toda. Ok? E foi isso que eu fiz aqui. Está bem? Dessa forma, dei amor aos testes, não tendo que me repetir aqui todo o cleanup e não correndo o erro de alteração do estado global. Estão a ver o problema do estado global? Dificulta o teste. Eu aqui tenho estado global, que é qual é o serviço que está a ser usado. Ok? Num dado momento, é este o serviço, mas só para este teste. Então, vou alterar aquele estado global e agora a seguir vou repô-lo. Está bem? Portanto, isto dificulta a execução dos testes. Comparemos este teste com estes, não é? E vê-se que estes são mais simples. Está bem? Pronto. E é isto. Era isto que eu tinha. Era sobretudo, é fruto de eu olhar e ver a malta em PDM pergunta, mas não fazem testes porquê? Como é que é, X? Estás bem? Não fazem testes porquê? Ainda vou fazer. Se me perguntarem quanto tempo é que eu gastei aqui, em termos percentuais, quanto tempo é que eu gastei a fazer, eu gastei pelo menos tanto tempo a fazer e a perceber como é que fazia os testes do que gastei a fazer o código que tem a funcionalidade propriamente dita. O argumento é que um não existe sem o outro. Porque, caso contrário, não tenho forma de ter a certeza que esteja certo. Do ponto de vista profissional, não há como fugir a isso. Não há. Diz, mas circunstancialmente, na organização onde eu estou, as coisas não são assim. Não são, mas deviam. E cabe-nos a nós tentar mudar isso. Porquê? Porque o teste automático põe a nu as deficiências do software o quanto antes. O mais rapidamente possível, se reduz custos e dá saúde e faz crescer, como diz o outro, não é? Dá saúde, claramente. Um gajo entregar e não ter a certeza que aquilo não está bem. Em indústrias como a aeronáutica e a Avacet, onde se faz software há muitos anos, isso não é discussão. Porquê? Porque morrem pessoas se não estiver certo. E, portanto, não sai da porta enquanto não tiver a certeza que está certo. E mesmo assim acontecem, não é? Desastres, como aconteceu no passado com a Challenger, não é? Enfim, pronto, acontece. Diz. Antigamente o código estava debaixo da secretária, estava dentro do computador. O código passou para aqui. O código está em todo lado. Quando eu olhei para qualquer lado, eu pensei que não usava o código. A execução de código é uma coisa que tem implicações profundas em toda a nossa realidade atualmente já. Já está em todo lado. Não há nada, praticamente, que funcione sem software. Com mais ou menos complexidade, com maior ou menor volume, mas não há nada que funcione sem ser controlado por software. Quê? Até a produção de alimentos agora tens lá robôs, modo automática, a apanhar ervas daninhas. Já viram? Tão giro. Ui, uma erva daninha, tira. Software is eating the world. Não conheço essa frase. Isso é de quem, sabes? Bom, se te lembrares, diz-me. Mas sim. Pá, a gente costuma dizer, há bocado estavas a dizer o pedreiro, não é? Nós somos os pedreiros. Mas sim, a capacidade de escrever código está-se a tornar uma questão fundamental para a sociedade, porque tudo é suportado praticamente por software. Okay.
Epá, outro dia vi uma coisa curiosa, que é um tweet de um tipo que o Tesla dele temava em dizer em não arrancar, mesmo tendo já as duas chaves lá dentro. E ele a filmar, que é um primeiro modelo, o Model X, dizia, pá, eu estou aqui dentro, não consigo sair daqui com o carro. Tenho cá as duas chaves, não é? Tenho aqui tudo, mas não consigo sair com o carro. O gajo já não estou a ver. Isto tem bugs, já estou farto de reportar. Isto tem bugs. Estão a ver os efeitos que... O software do carro tem bugs. O que dizem, tem condução autónoma e diabo a sete. Enquanto não conseguirmos produzir software com bugs ou cujo fallback não seja desastroso, tem que ter sempre mínimo de assistência. O piloto do avião está lá. Ok? Ele pode entrar em modo manual. Ok? Não há redundância nos sistemas. Aquele software custa fortunas a fazer. Há múltiplos sistemas. Eu não sou especialista na coisa, mas já li umas coisitas sobre o assunto. Aquilo não é... Essas pessoas, essa malta, reparem, vamos lá ver. Fazer software não é acerca de escrever código. É aqui que a conversa está. O que é isso? Não é escrever código. É muito mais do que isso. Fazer software é um esforço conjunto para resolver um problema. Em que um dos artefactos da solução é código. Às vezes muito código. E muitas vezes, sobretudo, código. Mas não é só isso. Então e essa malta? Essa malta é júnior, tem que ser enquadrada numa organização saudável. Não pode fazer depender de uns júniores, não é? O seu negócio, porque não vai correr bem, não é? Uhum. Uhum. E o homem trabalha com... Sim. Epá, eu posso-vos contar. Uma das profissionais de software que eu conheci até hoje, das melhores, é uma moça, uma matemática, que eu conheci num curso desses que eu fui dar. Com o Falcão, com a Lara Santos, fomos dar, e com a equipa da Challenge, fomos dar uma formação de bootcamp de 6 meses, desses, intensivo, 6 meses, all-in, só codar. Hands-on. 6 meses, concentrados num stack tecnológico. Mas para pessoas sem experiência... Pessoas... Ela tinha um curso de uma licenciatura em matemática. Não sabia nada de código. Não sabia nada de escrever código. Nunca tinha programado na vida. E atualmente é dos melhores que eu conheço. Mas já está, como é que a gente se pôr? Esta pessoa em particular foi para uma empresa, por nossa recomendação, e continua a progredir. Continua, genial, uma moça muito inteligente. Continua a progredir, a trabalhar, a melhorar, a fazer. Pá, não acabou, não se esgotou no bootcamp. E a questão é que o sítio por onde ela foi, sabia exatamente o que é que podia contar e que a pessoa em causa iria precisar de um enquadramento para poder crescer. Pronto, isso está tudo certo. A questão é que o bootcamp diz, então, mas espera aí, nem toda a gente pode parar a sua vida durante 3 anos para tirar um curso superior. Essa é que é a questão aqui. Ou continuar a tirar um curso superior com essa duração, e, apesar de tudo, continuar a ganhar dinheiro, porque também é esse o problema. Por isso é que essa malta dos 30 anos, esta em particular, eram pessoas que não tinham emprego, não tinham saída profissional. E a empresa em causa, a Randstad, pediu-nos para... Considerou a hipótese, será que a gente consegue redirecionar estas pessoas? Tem que ser daqui. Será que a gente consegue redirecionar estas pessoas? E pediu-nos. E o que nós fizemos foi intensivo, 8 horas por dia, codar por vários projetos, princípio ao fim. Codar. Sempre, all day. Durante 6 meses. Como conosco lá.
Claro. Só codar. Claro, não é só escrever código. Foi o que eu acabei de dizer. Falámos de testes automáticos, falámos de métricas de qualidade de código, falámos de questões de desenho, falámos da prática e depois a pessoa em causa é enquadrada também numa equipa que depois a permite crescer. Portanto, isso, para mim, como é que a pessoa começa não é muito importante. A questão é como é que ela continua. Não é? Essa é que é a questão. Pronto. E a procura vai continuar a aumentar. Parece-me. Não consigo imaginar que reduza por causa disso, que o software is eating the world. Não. Pá, depois vou esperar. Mete no coisa. Bom, tem que ser daqui. Como é que é, pessoal? Wilson, abraço para ti, pá. Estás bem, Wilson? Ih, pá, já não te vejo há uma data de tempo. Grande abraço para ti. Alexandre, estás bem? Vá, tenho que te libertar aqui. Vá, grande abraço para vocês, obrigado pela companhia. Grande abraço. Isto hoje não foi bem uma aula. O código já está publicado, aqueles testes já estão publicados, está bem? Na quarta-feira, aliás, aula prática. Tá? Para vos dar mais 3 horinhas para a malta continuar com o trabalho. Tá? Vá, fiquem bem. Pessoal, abraço. Gil, abraço. Pois, exatamente, Blind Spirit, exatamente. A malta... Isto, porque é que não diz? Tenho que sair. Tchau, abraço. Tchau. Diz, estou a ouvir.